Quem eu fui nas vidas passadas? Com quem que eu vou me casar? Cadê o número das loterias, hein? Depois da morte, onde foi parar Michael Jackson? Covid-19, a data final. Será que a gente pode mesmo perguntar tudo, qualquer coisa, qualquer assunto para os espíritos? Oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira, este é o canal Meninas Espíritas, está começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, um vídeo polêmico. Sim, no meio agora aqui das internet, a gente tá vendo várias mensagens, várias coisas surgindo por aí. Ó, Kardec deve estar aqui assim, ó. Então, para fazer jus, né, e honrar ali tio Kardec, que nos trouxe tantos ensinamentos maravilhosos desse espiritismo de meu Deus, vamos colocar os pingos nos is? Será que os espíritos são fonte de consultas para qualquer assunto que a gente tem muita curiosidade? Bom, para basear esse vídeo, eu vou falar basicamente 3 itens que são, assim, essenciais. É a cerejinha do bolo. A primeira coisa, a gente tem que relembrar para que serve a mediunidade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Isso não é a Carol que está falando, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, não, os espíritos não devem ser consultados sobre qualquer tipo de assunto. Será mesmo que saber a situação de algum famoso que morreu é algo santo que a gente precisa consultar os espíritos? Ou então, a gente querer saber a data que tal acontecimento vai rolar? Não, né? Então, ó, o ponto 2 é pra gente ficar esperto. E aí, a gente entra aqui pra falar um pouquinho a respeito dos tipos de espíritos. E por que, quando a gente faz perguntas pessoais ou perguntas que não vão levar a gente para lugar algum, o que pode acontecer é a gente ser enganado pelos espíritos. Porque eu pergunto para você, espíritos bons, puros, elevados, tem tempo mesmo para ficar respondendo onde que tá tal famoso, o que que eu fui na outra vida, o que que eu vou fazer, quando o Covid-19 vai acabar? Eu acho que esses espíritos têm muito mais trabalho para fazer, né, não? E ó, tio Kardec esclarece aqui. Tem 2 pontos lá no livro dos médiuns que falam das características dos espíritos e como que a gente pode reconhecer que é uma fraude. Então, ó, nesse ponto aqui ele fala: os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo, com desassombro, sem se preocupar com a verdade, tô nem aí, vou responder tudo, porque existe ali uma vaidade de saber tudo o tempo todo. E a gente sabe, pra quem já pegou lá, deu uma folheada no livro dos espíritos, vai ver que o próprio espírito da verdade, em muitos momentos, ele fala: não, isso daqui vocês não estão preparados, não vou responder isso aqui não, que você não vai entender nada. Um segundo ponto muito legal que o tio Kardec traz aqui no livro dos médiuns é o seguinte: reconhecem-se os espíritos levianos, ou seja, os espíritos que estão ali para zombar com a sua cara, pela facilidade com que predizem o futuro e confirmam aí fatos materiais de que não nos é dado ter o conhecimento. Ou seja, a gente não tem a noção da data de algum acontecimento, de alguma coisa que vai acontecer. Mas esses espíritos sempre vão ter uma data. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha. Ou seja, não é sempre que um espírito bom, puro, vai ter necessidade de fazer a gente sentir alguns acontecimentos. Os espíritos bons, porém, nunca determinam uma data. E ele finaliza: a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação, fake news, notícia falsa. Não caia nesta conversa. Ah, Carol, mas o médium falou que viu o espírito. Tenha medo de médiums que têm resposta para tudo. Não, mas o jeito que o espírito se comunica é muito parecido. Vamos lá, galera. Qualquer espírito pode fingir, né, ser alguém. Pode ali, qualquer espírito se manifestar ali e falar: sou o Paulo de Tarso. E aí, como que você vai provar?
como você vai provar, é pelo teor da mensagem, pelo objetivo que o espírito tem dentro daquela comunicação. E Kardec, lá no Livro dos Médiuns, traz um conselho de São Luís, que ele fala o seguinte, que é pra gente testar esses espíritos. Vamos ali, às vezes a gente tá ali, né, no nosso centro espírita, tem as rodas mediúnicas e tudo mais. A gente vê as mensagens, o que Kardec fazia? Os espíritos se colocavam lá, sou o Paulo de Tarso, sou o XPTO, sou o fulano de tal. Aí Kardec, então vamos ver. E começava a fazer umas perguntas. Pegava a comunicação, olha, mas nesse trecho você falou isso, mas isso aqui, você não tá meio equivocado? E aí ia sentindo. Os espíritos bons, eles não têm a vaidade, não ficam bravos de serem testados, porque sabem que esse método é necessário. Já os espíritos maus, eles acabam se afastando e vendo que a galera ali tá esperta e não vai cair naquela mentirinha. Galera, os espíritos devem ser julgados da mesma maneira que os homens aqui na Terra. Se a gente tem homens aqui na Terra que são maus, do outro lado, nós também temos espíritos maus. E que se faz de bonzinho. E pra fechar o terceiro ponto, então pra que a mediunidade existe, Carol? Pra que usar a mediunidade, então? Basicamente para duas coisas. Primeiro, para a gente ajudar irmãos que estão em sofrimento. Então as casas espíritas têm trabalhos onde fazem atendimentos espirituais a irmãos sofredores. Aqueles espíritos que desencarnaram, estão perdidos, às vezes estão ali com os olhos cheios de vingança, ou seja, ficam ali atazanando alguma pessoa, né? E por algum motivo, por apego à matéria, por vício, por N motivos que pode acontecer, ele fica apegado aqui à matéria e não dá sequência à sua evolução espiritual. Ou seja, os espíritas usam dessa forma de comunicação como caridade para ajudar esses espíritos a alcançarem a luz. E o segundo ponto são as comunicações, que a gente vê aí grandes médiuns que a gente ama e estão no nosso coração, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros médiuns que a gente viu as obras, analisamos a mensagem, identificamos o teor e a grandeza daqueles ensinamentos. Então, se liga quando trombar com algum vídeo suspeito aí na internet, hein? Ou alguma mensagem aí que chegue pelo WhatsApp. A gente tem que colocar em prática os ensinamentos que o próprio Allan Kardec trouxe pra gente através dos espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijos, tchau!